Então, nós vamos falar de outro tipo de energia potencial, que é a elástica. Nós já comentamos sobre a energia potencial gravitacional em outro vídeo. Vamos falar da energia potencial elástica. A energia, se é potencial, é uma energia armazenada, né? E para isso nós vamos usar aqui essa molinha. Aí. Já conhecida, eu usei para o vídeo de trabalho, né? Só preste atenção um pouquinho nisso daqui, que a força elástica ela é uma força um pouquinho diferente da que a gente está acostumado. Por quê? Vamos pegar lá. Ó, quando nós trabalhamos com energia potencial gravitacional, o trabalho realizado pela força-peso, usamos esse bloquinho. E a força-peso é uma força que ela é constante. Como é que calcula a força-peso? Eu pego a massa do bloquinho, no caso era 0,126 kg vezes 9,81. Me dava a força-peso. Né? Existia, tá aí, tinha a força-peso deste bloquinho, a mesma em qualquer lugar nas proximidades da superfície terrestre. Agora, a força elástica, olha só, eu vou segurar ela aqui e vou puxar aqui embaixo, né? Olha lá. Nesse momento, a mola não está esticada, porque ela está submetida somente à força-peso dela, ela está, então não está esticada. Se eu pegar e exercer uma força sobre a mola, ela vai esticar. O quanto ela estica, nós chamamos de elongação ou deformação da mola. Beleza? Mas importante da força elástica, olha, quando eu puxo isto para baixo, o que a mola faz? Puxa meu dedo para cima. Essa é a força elástica, é a força que a mola exerce sobre minha mão. E mais, eu vou aumentando a força gradativamente e a força elástica vai aumentando também. Isto é, a força elástica não é uma força constante, é uma força variável. Ela varia, né? À medida que eu aumento a força elástica aumenta também. Por isso que ela é diferente um pouco, porque ela não é uma força constante, sempre a mesma. Ela muda, ela varia, de acordo com que a força que está sendo exercendo aqui. Tá certo? Ó, então aqui tem um prego aqui, né? Eu penduro, aqui eu vou pendurar. E aqui, ó, eu vou colocar massas dentro de um porta-massas. Olha que coisa sofisticada. É uma meia que estava rasgada, eu peguei uma fita crepe, coloquei aí um ganchinho para eu poder pendurar aqui, ó. Correto? Dá mais uma olhada nisso aqui, ó, com relação à força elástica. Eu tenho várias massas aqui. Essas aqui são sacolinhas com, eu já usei isso quando nós trabalhamos a segunda lei de Newton. Essa aqui é uma massinha de 40 gramas. É trigo que eu coloquei dentro de uma sacolinha, fui lá na venda do seu Massaro e pedi para ele medir para mim. A balança dele é bem precisa, ela tem 3 casas decimais depois da vírgula. Por isso que a gente vai trabalhar com essas 3 casas. Mas enfim, 40 gramas. Quando eu for fazer as contas, cuidado, nós trabalhamos em quilogramas. Então, eu vou pegar o 40 e dividir por 1000, a 0,040. Outra coisa, nós temos que tomar cuidado. Eu vou colocar a massa de 40 aqui. Veja, a força que está puxando esta mola para baixo é a força peso desta massa. Portanto, eu tenho que calcular a força peso. Mas é muito simples, né? Vai pegar a massa de 40 gramas e multiplicar por 9,81. Lembrando, a massa em quilogramas, o que nos dá o resultado em newtons. Joia? Bom, observe isso daqui, ó. Não está esticado. Eu estou segurando a massa com a mão direita minha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu vou soltando aos pouquinhos. E a força-peso vai puxando. E a mola vai esticando. E à medida que isso vai aumentando a força elástica puxando para cima, vai aumentando também. Até quando a força elástica vai aumentar? A força elástica vai aumentar até equilibrar a força-peso. Quando as duas ficarem iguais, ela para e aí não aumenta mais. Mas do zero até chegar ao valor da força-peso, ela mudou. Por isso, é uma força variável. Beleza? Então, vamos à nossa experiência.
O que nós queremos observar aqui? Nós queremos observar o seguinte. O que nós queremos tirar aqui? Nós queremos, no final das contas, achar uma expressão para calcular a energia potencial elástica. A energia armazenada nesse sistema aqui. Enfim, para isso nós precisamos da lei de Hooke, né? E nós vamos tirá-la, tá bom? Vamos tirá-la aqui com uma experiênciazinha bem simples. Primeira coisa, está aqui a mola, né? Essa madeira eu coloquei aqui uma fita crepe para ficar bem claro, bem nítido, aqui as marcações que a gente vai fazer. Tá vendo? Ó, ela aqui ela não está esticada, então eu vou pegar e fazer uma marquinha aqui. Aqui é a posição em que não está. Aqui vai ser meu nível de referência, a mola não está esticada, é o meu zero, tá certo? A partir daqui a gente conta e mede tudo, tá? A mola, pegando aí uma trena, se eu pegar ela e medir, ela dá 15 centímetros e meio, na verdade, 15,5 centímetros. Esse é o comprimento inicial da mola, beleza? Mas o que vai nos interessar de verdade é a deformação da mola. Então vamos lá. Vamos fazer várias medidas aqui. Para que fique claro, eu vou fazer, olha, essa marquinha ficou muito pequena. Você não vai precisar fazer isso depois quando você for reproduzir em casa. A gente vai pedir para vocês fazerem isso. Mas aqui para aparecer no vídeo eu vou pegar e fazer uma marca aqui bem nítida, tá? Tá aí, ó. Aqui é o meu ponto zero, o meu nível de referência para a nossa energia potencial. Lembra que a energia potencial tem que ter nível de referência. Então eu vou colocar lá a minha molinha. É no oleômetro, né? Então coloco aqui, deixo, solto, né? É bom fazer essa experiência na borda da mesa para ela poder passar quando se for necessário. E agora venho aqui e, de uma forma a melhor possível, eu marco. Perceba? É no oleômetro. Então, aqui eu já estou cometendo erro. Para você ver bem a marca aqui, ó, eu vou pegar e riscar novamente. Aí. Então aqui com 40 gramas, a massa que tinha aqui era 40 gramas. Eu vou aumentar a massa, portanto aumento a força que ele vai puxar. Vou colocar outra massa aqui dentro, 38 gramas. E assim, tenha do lado, para fazer essa experiência, lugar para você anotar isso, né? Você vai, nós vamos daqui a pouco fazer medidas, tá certo? De distâncias. Então com uma massa de 40, deu tanto e assim por diante, tá? Então com a massa de 78 gramas, eu deixo ela paradinha. E venho aqui e meço novamente. Faço a marquinha. Tá aí. Coloco mais uma massa, essa aqui de 38 novamente. Então agora tem 116 gramas no total. Deixo, ela vai equilibrar. Deixa eu ficar paradinha, não ficar oscilando aqui. Aí mais uma. Fazer mais uma medida além dessa, vamos ver. Olha lá. Aí, colocar mais uma massa. De quanto que é essa? Essa aqui é de 36 gramas, coloco. Então, no total dá 152 gramas. Deixo. E tá aí, ó. Agora é só tirar as medidas, né? Colocar do ladinho aqui. Colocar do ladinho e fazer, medir daí as elongações, o quanto a mola deformou, tá certo? E anotar no caderno. Então vamos fazer as medidas aqui, ó. Então, vou anotando aqui a primeira medida com 40 gramas de massa, 4,5 centímetros. Venho aqui, anoto na minha tabela. Eu já fiz essas medidas aqui, tá? Olha, ó, essa distância aqui para 78 gramas dá uma distância de 10 centímetros.
essa outra 16 centímetros para uma massa de 116 gramas e a elongação de 22 centímetros para 152 gramas. Agora o que eu vou fazer? Calcular a força para cada uma dessas massas, né? Transformar elas para quilograma, dividindo por 1000, e construir um gráfico, força por deformação. Esses dados todos nós vamos utilizar, vamos colocar numa planilha aí do celular de vocês mesmo. Eu vou mostrar passo a passo como fazer. Vamos obter um gráfico e vamos chegar à lei de Hooke. A partir da lei de Hooke nós teremos aí, daí mostraremos como chegar à expressão da energia potencial elástica. Não vou fazer isso com o celular agora aqui, porque o meu celular está sendo usado para fazer essa filmagem, né? Mas assim, outra coisa que eu vou pedir para vocês, eu acabei perdendo ela daqui, eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo procedimento, o mesmo procedimento que eu fiz agora com esse elástico que está aqui, ó. Né? É um elástico de costura, vocês já estão acostumados com eles, usa para fazer as máscaras aí, nessa época de pandemia. Olha lá, você coloca de um lado uma argola para você poder pendurar no prego, e do lado um ganchinho, e faz o mesmo procedimento. O que a gente vai pedir? Verifique se isso aqui realmente obedece ou não à lei de Hooke, que a gente ainda vai mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá para os slides e vamos agora fazer um tratamento matemático para essa coisa. Então, pessoal, vamos montar um gráfico utilizando a ideia do vídeo sobre a molazinha aqui, né? Para isso vamos utilizar aí um aplicativo que vocês vão ter que baixar aí no Google Play. Tá? Eu vou digitar aí Excel, né? A planilha do Excel que eu vou utilizar. Se porventura, se tiver uma melhor, ou souber usar uma melhor, não se preocupe com isso, não é o mais importante. Nós queremos montar o gráfico. Perceba o seguinte, que aparece um monte aqui, né? Eu vou utilizar essa daqui porque já está instalado no meu computador. Né? Então eu vou abrir ela, já está no meu computador, não, no meu celular, né? Tá aí, está instalado. Eu tenho várias coisas já feitas aí, ó. Então, mas eu quero começar com vocês uma nova. Então aqui no mais aqui, colorido aqui embaixo, eu clico em cima e aparece nova planilha. Tá aí, vamos abrir nova planilha. Deve aparecer aí a planilha do Excel. Perceba que é cheio de células, né, de retângulozinhos aqui, beleza? Nós vamos montar aqui uma tabela com três colunas. Numa delas eu vou colocar a massa, no outro a deformação da mola, que é o deslocamento que a mola sofre, e uma que é a força que provoca esse deslocamento, beleza? Cliquei em cima de uma célula, apareceu aqui o quadradinho azul e apareceu embaixo, olha aqui, ó, FX, é aqui, digita um texto, uma forma. Você vai clicar em cima para digitar o texto. A primeira texto que nós vamos colocar nessa célula, estou mostrando uma coluna, é a massa. E veja, a massa eu vou colocar em quilogramas. Só que quando nós fizemos a experiência, nós sempre falamos em gramas. Então, eu vou ter que passar de gramas para quilogramas. Dá uma olhada aqui o seguinte, se nós quisermos centralizar isto, é simples, desde que eu consiga trabalhar com ela. Pronto. Olha lá, tá vendo que aqui embaixo tem esses risquinhos aqui, então se eu clicar em cima, aparece ali centralizar. O que eu vou fazer? Como eu quero tudo centralizado, então eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Vou pegar várias células ali e vou dizer, olha, tudo que eu digitar eu quero que fique centralizado. Tá aí, ó, tá feito, certo?
A próxima embaixo, eu vou colocar. Veja, nós vamos iniciar com zero. Se você tiver lembrado do vídeo anterior, se não tiver, dá uma voltada lá. A primeira situação que nós tínhamos era nenhuma massa. Ele estava submetido somente à força-peso dele, penduradinho. Ele não estava nem um pouco deformado. Então, a primeira massa que a gente vai colocar, vou colocar ali zero. Então, zero. Lembra o seguinte, que nós trabalhamos aí com 3 casas decimais por causa do seguinte, porque o nosso instrumento mais preciso, que era a balança, dava com 3 casas decimais. Então vamos ajeitar isto, vamos ajeitar já isto, para que fique com 3 casas decimais tudo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, olha, opa, lá vai. Vou colocar nessas células tudo que tem aqui, tudo que eu digitar de números vai aparecer com 3 casas decimais. Para isso, para achar as casas decimais, nós vamos aqui ó, neste A, com esses risquinhos aqui, ó, e apareceu lá, texto, célula. Eu vou clicar em cima de célula e olha, trago para baixo, tá vendo? Eu estou rolando e apareceu lá casas decimais. Aqui, ó, aumenta e diminui. Então, está com 0 casas decimais. Eu vou clicando, uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Então, olha aí, tudo que eu digitar agora vai aparecer com 3 casas decimais, certo? Então, tá aí. Aí nós colocamos uma massa de 40 gramas. Em quilogramas, divido por 1000. Vou digitar lá. Vai aparecer 0,0. Ops, 0,0 ponto ele não vai reconhecer. 0,040 dividindo por 1000, pois uma massa de 78 gramas, 0,78, digito lá, tá aí. Depois uma massa de 116 dividido por 1000, 0,116. E uma de 152 gramas dividido por 1000, para ficar em quilogramas. Pronto, todas as massas estão aí. Vamos colocar aqui agora uma coluna do deslocamento. A deformação da mola, que é a elongação da mola. Então, ó, digito deslocamento. Tá aí. Vamos trabalhar em qual unidade? Bom, sistema internacional, metro. Metro. Tá? Para a gente conseguir, ficou um pouquinho fora, eu vou aumentar um pouquinho a largura desta coluna. Olha lá. Pronto. Tá aí. Quando eu não coloquei massa nenhuma, o deslocamento foi zero. Ele não deformou nada. Então, e com as 3 casas decimais. Perceba, a gente já fez isso. Quando eu coloquei 40 gramas, ela esticou a massa. Ela elongou, ela deslocou de mais ou menos 5 centímetros. Como eu estou trabalhando em metros, eu vou dividir o 5 por 100, ou seja, 0,05. E claro, apareceu com 3 casas decimais e ele completou com um zero. O próximo, coloquei 78, ficou 10 centímetros. Em metros, 0,1 metros. Está aí, 3 casas decimais de novo. Com 116 gramas, ele deformou 16 centímetros por 100, 0,16. E, finalmente, 22 centímetros, 0,22. Está aí. Só que veja, nós não trabalhamos com massa, nós trabalhamos com força. Então eu vou ter que calcular a força peso de cada uma dessas massas. Eu vou montar uma coluna aqui, força. Né? Como estamos trabalhando no sistema internacional, a força será dada em newtons. Newtons. Tá aí. Veja, eu posso calcular uma por uma, né? Mas assim, o Excel aqui permite que a gente faça uma formulazinha. Como é que se calcula
a força-peso. Você pega a massa e multiplica por G. O G, nossa, é 9,81. Então, dá uma olhada aqui, ó. A massa está nessa coluna. Então, eu vou pegar os valores dessa coluna e multiplicar por 9,81. Perceba que esse 0,000, ele está na coluna A, linha 2. Então, eu pego essa coluna e multiplico por 9,81. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vamos vir aqui na fx da área de função. É bem facinho. Olha lá. Coloco igual. Eu vou dizer para ele assim, olha, eu quero a coluna A, linha 2. Eu quero que multiplique vezes 9,81. Percebeu? E olha lá, ficou tudo zero. Você fez a formulazinha. Só que eu quero que tudo isso venha para cá, que essa formulazinha se repita. Então eu vou ali, ó, e seleciono. Olha lá. Ops. Oh. Para mim é muito ruim, eu vou aumentar um pouco. Eu não tenho a habilidade da maioria de vocês para esse tipo de coisa. Consegui. Tá ali, ó. Selecionei, certo? Clico, venho nesses três pontinhos, né? Eu aperto aqui, venho nesses três pontinhos aqui e aparece lá preenchimento automático. Tá ali, ele calculou toda a nossa força-peso, tá vendo? Com 3 casas decimais. É claro que teve muitas aproximações, beleza? O objetivo disso daqui, o que é? O objetivo é nós construirmos um gráfico. Então eu vou construir o gráfico aí, ó. Só que este gráfico é força por deslocamento. Então eu vou precisar dessas duas colunas. Então eu venho lá e vou selecionar, antes de mais nada, selecionar as duas colunas. Aqui, está selecionado. Para eu achar o gráfico, olha lá, tá vendo esse maisinho aqui, ó? Você clica lá e veja, gráfico, clica em cima de gráfico. Apareceu um gráfico de colunas, mas não é o de colunas que a gente quer outro tipo. Então eu venho aqui, ó, tá vendo que está escrito gráfico de colunas? Eu clico em cima e aparece um monte de outros tipos de gráfico. Qual que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar esse aqui, ó, gráfico de dispersão, esse daqui. Percebe que já apareceu em cima os pontinhos que interessam para a gente, tá? Tem um ponto aqui, ó, fora do gráfico que pode confundir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar ali, ó, tá vendo, no tipo, e vou tirar aquele ponto. O que é? Ele é um ponto da legenda ali, ó. Aqui, ó. Então, à direita em cima. Eu não quero legenda nenhuma, então eu vou tirar de lá, ó, nenhum. Tá aí. Aí eu volto. Eu posso colocar títulos, né? No eixo horizontal, que é aqui embaixo. O que está indo aqui? É o deslocamento. Tá vendo? É o deslocamento. Então, eu vou colocar lá. Vou escrever. Deslocamento. E coloca. Atualizar título. No eixo vertical esquerdo. Vou lá. O que está indo lá? Força. Então, coloco lá. Força. E atualizar título. Então, correto. E pronto. Aí, os meus gráficos. O meu gráfico já feito aí, aparece, daí você pode puxar, diminuir, para você enxergar melhor todos os pontos, né? Daí, para trazer um pouco mais para baixo aí, e aparece ali, os pontos. Perceba que são pontos quase todos eles alinhados. A gente vai discutir isso daqui a pouco, beleza? Então, assim, eu vou fazer esse gráfico novamente e outros gráficos no Excel do meu computador, porque eu consigo trabalhar um pouquinho menor. Mas você pode perceber, você percebe que você consegue trabalhar com isso aqui no próprio celular. Tranquilo? Então até daqui a pouquinho.
Olha aí, pessoal, eu já coloquei aqui a tabela mesmo que a gente fez ali para o celular quando eu estava tentando explicar para vocês, passando o constrangimento, explicar para vocês como funciona a questão do aplicativo de uma planilha no celular. Então aqui é a mesma tabela, tá? Vamos construir um gráfico aqui. Então eu vou, primeira coisa, gráfico força por deslocamento. Então eu vou na coluna da força do deslocamento, seleciono, gráfico de dispersão, né? Tá aí, apareceu o meu gráfico, os pontos do meu gráfico aqui. Isso aqui eu vou trazer um pouquinho mais para cá, tá? Aqui me interessa. Tá vendo, ó? Quando a força é zero, o deslocamento é zero. Quando a força é de quase 4, 0,392 newtons, o deslocamento, quer dizer, a elongação da mola, tá aqui é de 5 centímetros e assim por diante, tá bom? Vamos ver o que dá para fazer aqui no layout dele. Vamos colocar título do gráfico acima do gráfico, olha lá. Então, vou colocar aqui, é um gráfico força por deslocamento. Então, vou colocar aqui força por deslocamento. Tá aqui. Deixa eu ver, tá certo. Deslocamento. Aqui no eixo horizontal, no eixo do X, né? Então vamos lá em títulos do eixo. O eixo horizontal não tem nenhum, vou colocar abaixo. Eu vou colocar aqui, vem o deslocamento, eu vou colocar o deslocamento aqui, é o símbolo apenas, tá? Poxa. Então, lá o símbolo. Como nós estamos falando em elongação de mola, o deslocamento nosso será terá a elongação, né, a deformação. Vou trazer, tá aqui, ó, título do eixo na vertical. Então, vou colocar título girado aqui, vai ser força. Então, vou colocar o símbolo de força que é F em Newton. Tá aí. Vou jogar um pouco mais para cima. Tá aí. Essa série aqui desnecessário para a gente, vamos tirar ele daqui. Então tá aí o gráfico. Depois eu vou copiar. Assim, veja, eu vou ajustar uma curva, pegando a maior parte dos pontos aqui. Você vai ver que quando eu vou ajustar uma curva, então eu vou pegar aqui uma linha, o que eu tenho certeza é que essa curva vai passar aqui no ponto zero. E vou tentar alinhar, passar aqui, tentar ajustar. Veja que a tendência é que seja uma linha reta. Nem todas as curvas serão linha reta. Vou colocar em outra cor aqui. Só para colocar em vermelho. Tá aí, ó. Alguém poderia falar, mas professor, olha aqui, ó, teve um ponto que caiu fora, outro, né? Veja, é uma tendência, porque não vai ficar todos eles em cima da minha reta média aqui. Por uma razão simples. Nós cometemos erros de medidas. Veja, quando vamos medir, nossos aparelhos de medidas nós não tem uma precisão muito grande. Outra coisa, nós fizemos no olhômetro, assim, né? Eu tenho um erro humano, eu não posso ter medido um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima e assim por diante. Outra coisa, quando nós calculamos a força, eu coloquei com 3 casas decimais aqui, mas na verdade, se você pegar a calculadora, você vai ver que vai ter bem mais casas aí, então houve arredondamentos. Tudo isso gera erros, né? Diferentemente da matemática,
onde todos os pontos ficam alinhadinhos perfeitos. A física não, a física é uma disciplina, é uma ciência experimental e que nós ajustamos, fazemos uso da matemática, mas nós ajustamos curvas aos nossos gráficos, né? Aqui eu ajustei uma reta, que eu percebi claramente que está dando que esses pontos, quanto melhor forem as minhas medidas, mais próximo será de uma reta média, tá certo? Então tá aí. Então o gráfico força por deslocamento deu uma reta aqui. Eu peguei alguns valores, peguei aqui e copiei isso daqui e depois a gente vai analisar melhor este gráfico. Agora uma coisa importante, se vocês assistiram às aulas de relação de proporcionalidade, eu tenho duas grandezas físicas aqui se relacionando. Então, quando eu tenho duas grandezas se relacionando, no caso, força e deslocamento, elongação da mola, e o resultado do gráfico é uma reta, nós temos certeza que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E se você tiver lembrado ainda, se as grandezas são diretamente proporcionais, elas mantêm uma razão constante, uma divisão constante. Isto é, se eu pegar a força e dividir pelo deslocamento, eu vou obter aqui uma constante. Então eu vou pegar esse gráfico, trazer um pouquinho para baixo e vou montar mais uma coluna aqui para a gente verificar isso, verificar essa constante. Então eu vou colocar aqui em cima a razão, eu vou usar os símbolos, força dividido pelo nosso deslocamento, o nosso x ali. Claro, a unidade será Newton por metro. Então tá aí, É claro que se eu pegar força e dividir por deslocamento, a primeira ali vai dar uma coisa incoerente, não vai dar resultado. 0 dividido por 0, neste momento assim nós não temos, né? não conseguimos fazer essa conta. É uma indeterminação matemática. Mas as demais aqui dá para fazer tranquilamente. Né? Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna C e dividir pela coluna B. Então, eu estou pegando lá o C3 e estou dividindo pelo B2. Desculpa, não é C3, é o C2. Como eu quero que essa se repita para toda ela, eu vou passar essa formulazinha para todos eles e olha lá. Então fez a divisão. Dá para perceber o seguinte, olha só, 7.8, 7.6, 7.1, 6.7. Na verdade, deveria dar tudo igual. Isso se nós não tivéssemos tido erros de medidas que a gente já começou a perceber. Mas você percebe que, que esses valores estão nas proximidades do 7. Tá vendo? Aqui perto do 7, está tudo 7. Então vamos pegar um valor médio disso. Né? Esse aqui apareceu exatamente por causa da indeterminação matemática. Né? Olha lá. Então, se eu pegar um valor médio disso, eu vou somar essas 4 aqui e dividir por 4. Não é uma média aritmética, é mais simples. Nós não queremos nada complicado. Então, olha lá. Pego o D2, somo com o D3, somo com o D4 e somo com o D5. Por isso que está entre parênteses. Primeiro eu faço a soma. O resultado dessa soma eu divido por 4. E vejo que não deu valor, não deu certo. Então eu vou pegar ela. Na verdade, o D2 é esse daqui. Não dá, né? Tem que ser a partir do D3 aqui. Então, vamos de novo, vamos tirar o D2. D3 e vou somar com o D. Eu peguei a coluna errada, né? Coluna errada. Vamos ver o que dá. Olha lá, a minha média deu 7.347. Dá uma olhada aqui,
O que eu estou querendo dizer com essa questão da aproximação, se eu diminuir o número de casas, ele vai aproximar, veja lá, 7,85, 7,8. E se eu não tiver casa nenhuma, ele arredonda para 8. Olha no de baixo. Olha lá, 7,7. Arredondou de novo para 8. Esse aqui ele vai arredondar para 7. Vou diminuindo o número de casas. Olha lá. Esse aqui também vai arredondar para 7. Olha lá. Então, percebe que os valores estão rodeados entre 7 e 8 aqui, tá certo? E quando nós fazemos a soma dos 4, dá aproximadamente 7,347. Então, essa é a média nossa aqui. Então, feito. Essa aqui é a minha constante de proporcionalidade, tá certo? Minha constante de proporcionalidade. Olha só. Olha, construindo outro gráfico agora. Eu vou construir esse novo gráfico em relação àquele o trabalho realizado pela força-peso, pensando nisso. Energia potencial gravitacional que a gente já estudou no vídeo anterior, né? Nas aulas anteriores. Mas assim, veja, pegando aquela ideia, nós deixamos o bloquinho cuja massa era 126 gramas, 0,126 quilogramas, e deixamos cair. Né? Qual é a força-peso que estava colocando e revisando o trabalho? É só pegar 0,126 e multiplicar por 9,81. O resultado está aqui. E ela mudou durante a queda? Não, ela é a mesma em todas as posições. Eu coloquei aqui, ó, 5 posições. Na posição 0, depois a 35 centímetros, 70 centímetros, 1 metro e 5 centímetros, 1 metro e 30 centímetros. Né? Veja que nós deixamos aquele bloquinho cair 1,3 metros, 1 metro e 30 centímetros. E quem realizou? Foi a força-peso. Veja que a força-peso ela é constante. Diferente da força elástica, que ela muda. Né? Que ela muda. Tá certo? Vamos ver como é que fica o gráfico que a gente fez. O que a gente fez antes? Força por deslocamento. Só que agora o nosso deslocamento não é elongação de móvel, agora é uma queda, né? Vamos inserir o gráfico aqui de dispersão para a gente achar aqui, ó. E já vamos ajustar também uma curva. Pronto, trouxe o gráfico para cá. Vamos colocar um nome para esse gráfico. De novo, vamos lá no layout. Título do gráfico. Acima aí, vamos colocar força por deslocamento. Deslocamento, tá? Título dos eixos. Eixo horizontal. Cá abaixo aqui. Vamos colocar o símbolo. Percebe que o deslocamento agora não é o X, mas é o H que nós representamos da altura, né? Da altura. O deslocamento é a altura com que o corpo caiu. Tá aí, ó. Tá? O corpo caiu. No eixo na vertical, o que nós estamos colocando? Vou colocar título girado. Aqui está vindo a força. Né? Então, força em newtons. Apareceu lá, vou tirar um pouquinho mais para cima aqui. Tá aqui. Vamos ajustar, tá aqui os pontinhos. Tá vendo? Percebe que a força é sempre a mesma, né? 1,232. Então tá 1,2, um pouquinho para cima da linha ali do 1,2, 236 aqui, tá aqui, né? Vamos ajustar uma curva. Dá para perceber claramente que a tendência é que seja a partir do primeiro ponto até o último, que esta linha que eu vou... E perceba, eu não estou tentando pegar, eu tento unir o maior número de pontos, não é ponto a ponto, né? Olha aí, ó. Vou colocar em outra cor só para gente. Pronto, tá aí.
Veja, neste caso, a linha é uma reta paralela ao eixo das abscissas, aqui é o eixo horizontal, onde está a altura. Tá? Vou tirar essa série daqui. Aumentou um pouquinho mais o nosso gráfico. Perfeito? Aí. Então, com esses dois gráficos em mãos, nós vamos partir para estudar a questão do trabalho realizado por força constante, por força que seja variável, como por exemplo a força elástica. Como calcular o trabalho de uma força variável, tá certo? E para isso nós utilizaremos esses dois gráficos, a qual vamos passar aí para os nossos slides no PowerPoint. Então, rapidamente aqui, mostrando, recordando aí, vamos tirar a webhook. Bom, deve ter percebido aí na construção do gráfico que a mola, que o gráfico da força por deslocamento da mola para uma mola resultou numa reta. Mostramos já que quando nós temos uma reta num gráfico, quer dizer que essas grandezas mantêm uma razão constante, quer dizer que elas mantêm uma relação de proporcionalidade direta. Veja, a gente obteve ali uma constante de proporcionalidade, né, que foi dividindo a razão, fazendo a razão, dividindo força pelo deslocamento. E claro, houve umas pequenas diferenças, mas que já explicamos na própria construção ali do gráfico, que a precisão dos instrumentos nossos medidos, o erro humano, né, o meu erro da minha medida, o erro causado pela própria montagem do experimento, além das aproximações que a gente fez, justifica aí essa diferença, né? Mas que a gente vê, percebe uma tendência de ficarem próximos de um valor numérico médio aí, que seria a nossa constante de proporcionalidade, 7,34, se não me engano. Vamos ver a expressão matemática para a lei do Hooke. Né? A lei do Hooke é simples, diz o seguinte: a força e o deslocamento mantém uma relação de proporcionalidade constante, né? E essa constante de proporcionalidade é chamada aí de constante elástica da mola. Tá? Então, já mostramos que se nós pegarmos a força e dividir pelo deslocamento, esse resultado vai dar um número constante. É chamado constante elástica da mola. Veja, chamando a força de F, o deslocamento de X, que seria a elongação, o quanto, a deformação da mola, né? E essa constante vamos chamar de K, constante elástica da mola. Então, F dividido por X, F dividido pela deformação é igual a uma constante. Se eu pegar esse x e passar para cá multiplicando, eu tenho que F igual a K vezes X. Essa é a expressão matemática da lei de Hooke. Vamos montar dois gráficos. A gente montou já, eu trouxe aqui para as slides, né? Gráfico força-deslocamento para força-peso. Para lá, deu esse daqui. A força aqui deu uma reta paralela ao eixo das abscissas. Aqui é o deslocamento, que seria a queda do corpo, a altura, o H, né? Que nós fizemos no vídeo passado. Então está aqui o gráfico. Perceba que abaixo do gráfico tem uma área. Olha lá, está vendo essa área em azul aqui? Beleza? Como é que eu calculo essa área? Eu vou precisar do lado e vou precisar do lado, já que isso aqui é um retângulo. Para eu calcular essa área abaixo do gráfico, eu vou pegar lado 1 vezes lado 2. O lado 1, essa altura é 1,236, a gente tirou do gráfico lá, né? E o lado 2 está aqui, ó, representa a altura da queda do corpo, que é 1,3 metros. Fazendo aí, eu terei 1,607 unidades de área. Eu não sei em que está medindo, de milímetros quadrados, centímetros quadrados aqui, tá? Então, eu coloquei aqui unidades de área. Agora veja, qual foi o trabalho realizado para essa força-peso durante a queda de 1,3 metros? Ora, trabalho é força vezes deslocamento, já mostramos isso inúmeras vezes. Qual o valor da força? É a força-peso, que no caso nosso, 1,236, e o deslocamento, a queda do corpo foi de 1,3 metros. Então, o trabalho deu 1,607 joules.
essa força é a força piso, né? Lembrem que a massa do bloquinho que nós deixamos cair no vídeo passado era de 126 gramas, vezes 9,81 dá esse valor em newtons, né? Se eu pegar esse valor do trabalho e calcular com o resultado da área encontrado, percebo que numericamente é o mesmo valor. Cuidado que a palavra numericamente aqui é muito importante. Por quê? Porque trabalho é energia transferida medida em joules. A área é uma medida de superfície, a medida em metro quadrado, centímetro quadrado, são coisas diferentes. Mas nesse caso, o valor, o número dá igual. Então, a gente calcula a área abaixo do gráfico, força por deslocamento, e dá o resultado igual o número do trabalho. É isso só. Por isso que eu coloquei aqui esse símbolozinho. Na verdade, devia ser um N e acabou entrando um M, mas é numericamente igual à área, certo? Isso é importante, porque, veja só, no gráfico força-deslocamento para a força elástica, aqui eu montei um gráficozinho aqui aleatório, ela dá uma reta aqui. Perceba que para cada valor de deslocamento tem uma força elástica diferente, que não é diferente. Né? Não é que nem na queda do corpo, que a força-peso era sempre a mesma. Aqui, para cada deslocamento tem uma força elástica diferente. Então, como é que eu vou fazer? Não dá para eu calcular trabalho igual força-deslocamento. Né? Então, nós vamos usar essa técnica, que é calcular a área abaixo do gráfico. Está vendo? Olha aqui, ó. Tem uma área. E a figura geométrica que está aqui é um triângulo. Como é que calcular a área do triângulo? Eu preciso da altura do triângulo, preciso da base do triângulo. Né? E usamos base vezes altura dividido por 2. Isso aqui a gente sabe lá desde tenra idade. Né? A área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Quem é a minha altura? Essa distância aqui. Essa distância representa aqui a força elástica. E quem é a nossa base? Essa distância, que representa o quanto, o deslocamento, o quanto a mola deformou, a elongação, que nós representamos pela letra x. Então, a minha área será força elástica vezes x dividido por 2. Nós mostramos pela lei de Hooke que a força elástica é igual a K vezes x. Acabamos de mostrar. É a constante da mola vezes o x. Então, se eu pegar esse valor e substituir aqui em cima, eu vou ter K vezes x de volta, tá vendo? Fazendo a continha. A área abaixo do gráfico, ax ao quadrado sobre 2. Usando a técnica como o trabalho é numericamente igual à área, nós ficamos que o trabalho realizado pela força elástica é kx ao quadrado sobre 2. Vamos dar uma conferida com os números nossos? Olha lá. Força por deslocamento. Esse gráfico nós montamos com vocês, né? Ali no Excel. Deu isso daqui. Veja, aqui está o valor das forças para cada deformação. Então, olha lá. Vamos ver, a área abaixo do gráfico seria a base 0,22, está vendo aqui, e a altura 1,491. Se eu fizer a continha, eu teria ali que a área é 0,16 UA, unidades de área. Tá? Vamos calcular o trabalho pela expressão? Pela expressão seria kx ao quadrado sobre 2. Qual foi a elongação máxima? 0,3. Esse K é a constante da mola. Eu arredondei para 7,3. Lembra lá no Excel que eu calculei a média, deu 0,347? Eu usei só uma casa decimal aqui, tá? Veja, eu achei que o trabalho é 0,17 joules. Vamos comparar a área 0,16 e a área 0,17. Uma diferençazinha pequenininha. Já mostramos, já comentamos que é devido a erros de medida aí. Conclusão, o trabalho representa a energia transferida de um corpo para o outro. E essa energia pode ser armazenada. A gente tem que, para calcular a energia potencial elástica, nós vamos ter que utilizar essa técnica de calcular o trabalho abaixo do gráfico. E para isso, chegamos à conclusão que o trabalho realizado abaixo do gráfico é kx ao quadrado sobre 2. Portanto, a energia potencial elástica armazenada é dada por essa expressão kx ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Então, aí finalizamos essa parte. Agora é só treinarmos um pouco. Beleza?